Olá, amigos e alunos. Vamos começar mais uma aula. Eu sou o professor Clenilson Silveira. A aula de hoje é dessa disciplina aqui, Arquitetura e Organização de Computadores. E hoje eu vou falar sobre uma visão geral de um sistema de computação. Então, hoje é basicamente o 40º dia de quarentena devido à Covid-19. Não estou podendo ministrar aulas, presencialmente, então eu estou dando esse apoio aqui, aulas de apoio para os meus alunos da UFPA e outras pessoas, fora os meus alunos, também podem se beneficiar. Então eu vou falar sobre o sistema de computação de uma forma bem básica, sem entrar em muitos detalhes, mostrar os componentes principais de um sistema de computação. Então, o sistema de computação, a função dele basicamente é essa: executar programas. Estão falando de forma bem simples e direta. Um computador ou um sistema de computação, ele executa programas. E esses programas são armazenados na memória, em uma unidade de memória. E o que é um programa? É um conjunto de instruções. Então, esse conjunto de instruções está armazenado numa unidade de memória. Então, basicamente, o computador ele fica executando instruções. Ele busca uma instrução e executa outra. Então, ele pega uma instrução, ele busca essa instrução numa posição de memória e ele executa. Depois ele volta de novo, pega a próxima instrução, executa e assim esse ciclo ele continua. Ele é sequencial. As instruções estão guardadas na memória de forma sequencial e ele vai buscando, executando, buscando, executando. Então, tem o ciclo de busca, ciclo de execução, até parar. E mais à frente a gente vai ver que ele pode interromper essa sequência, tendo que fazer uma outra instrução que a gente chama de interrupção, que às vezes é alguma instrução prioritária, alguma tarefa assim, prioritária. Então, o que é um sistema de computação? Ele é composto pelo quê? O sistema de computação nada mais é que um conjunto de sistemas digitais, sequenciais e combinacionais. Então, a gente estudou aqui em eletrônica digital a construir alguns sistemas, alguns circuitos combinacionais e sequenciais. Só que a diferença de um sistema de computação é que ele pode ser programado. Então, em geral, esses circuitos digitais, eles executam uma tarefa específica. Apenas aquela tarefa determinada. Agora, o sistema de computação não, ele tem esses circuitos digitais, mas ele tem um programa. Então, o sistema de computação ele é composto em duas partes. Ele tem uma parte que a gente chama de hardware. Hardware é a parte física, são os circuitos. E mais o que? O software. Software é o programa. Então, o hardware sozinho ele não faz nada, precisa do software. Então, esse software aqui é que vai fazer com que o hardware execute aquela tarefa que desejamos. O sistema de computação ele não é construído para uma única finalidade, é o que a gente chama de propósito geral. Então, ele pode ser utilizado para várias finalidades e quem vai determinar a finalidade é quem? O software. Então, pense, por exemplo, num instrumento musical. O instrumento musical, ele vai tocar uma música, ele sozinho não tem utilidade, mas você pode pegar uma partitura, que é a música que está codificada, e ele vai executar aquela música. Da mesma forma, o hardware ele tem circuitos digitais e precisa de um software, um programa. Esse programa é codificado em bits. E então ele vai ter que pegar esse programa, vai ter que decodificar, interpretar e então executar o que se pede que ele faça. Aqui eu tenho um diagrama aqui, esquemático. E antes disso, eu vou dar alguns exemplos de sistema de computação. Geralmente, quando a gente pensa em sistema de computação, a gente pensa em quê? Computador, aquele computador de mesa, notebook. Então, é o que a gente chama de PC, Personal Computer, computadores pessoais. Mas um videogame também é um sistema de computação muito apreciado pelos jovens e as pessoas em geral. Calculadoras. E temos isso aqui, microcontrolador. O microcontrolador ele é um computador completo dentro de um chip.
E, em geral, a gente usa um microcontrolador em eletrodomésticos. Por exemplo, máquina de lavar, micro-ondas e também dentro de um carro, né, a eletrônica de um carro microcontrolada, tem um microcontrolador. Isso aqui é uma disciplina à parte que a gente vê, microprocessadores e microcontroladores. Então é muito importante essa base que eu estou dando nessa disciplina de arquitetura de computadores para que quando a pessoa for estudar microcontroladores, né, ela vai ter uma base boa. Aqui temos os principais componentes de um computador. Qualquer sistema de computação ele tem esses 3 componentes principais. Logicamente que aqui dentro, né, por exemplo, aqui desse componente aqui e dos demais tem vários outros. Aqui temos a unidade central de processamento, ou UCP, né? Só que a gente costuma usar o termo, a abreviação em inglês CPU, Central Processing Unit. Temos a memória, onde a gente guarda os dados e o programa. E temos aqui os dispositivos, o módulo, né, de dispositivos de entrada e saída. Esses são os 3 componentes principais e um quarto seria o quê? O sistema de interconexão. Então, esses componentes são ligados entre si por fios, por vias, que a gente chama de barramento ou sistema de barramento. Então, aqui, por exemplo, na CPU, a CPU é o principal componente. A gente também pode chamar a CPU de processador ou microprocessador, é a mesma coisa, tá? Unidade central de processamento. Aqui, a CPU ela é a parte ou componente principal de um computador. Ele executa as instruções do programa. Então, a CPU ou o processador é a parte principal, o componente mais importante de um sistema de computação. Ele executa as instruções do programa, ele controla todos os demais componentes e interpreta e executa as instruções. Então podemos dizer que a CPU ela é o quê? Ela é o cérebro do computador. É por onde passa todo o processamento, né, dos dados. Ok? Nós vamos ver mais à frente, na próxima aula, aqui dentro dessa CPU tem vários componentes importantes, mas nós não vamos entrar em detalhamento agora. Vamos focar, por enquanto, só na visão geral mesmo de um sistema de computação. Então, vamos avançando gradativamente, tá? A gente está fazendo aqui uma análise top-down, que a gente chama, ou seja, de cima para baixo. O nível mais acima para o nível mais abaixo. Então, outro componente importante é a memória. Na memória eu guardo, armazeno dados e o programa. Então, aqui, as memórias, né? Nós temos várias memórias. Aqui, nesse caso, essa é a memória principal, onde a gente armazena os dados e o programa, as instruções que o computador vai fazer. Mas, ao longo do sistema de computação, nós vamos utilizar várias unidades de memória. Basicamente, uma memória faz o quê? Armazena informação. E o que são informações? São divididas em 2 partes. Então, tem as instruções, que justamente o sistema tem que executar essas instruções, o programa, e tem os dados. Os dados são as informações que vão ser processadas. Por exemplo, pode ser um número, um caractere, pode ser um pixel de uma imagem e assim por diante. E outro tipo de memória, ou unidade de memória, tem aqui que a gente chama de registradores. Registradores são unidades de memória pequenas. Unidade de memória geralmente cabe uma palavra só. Esses registradores são unidades de memória que têm o quê? Funções especiais, que trabalham junto com o processador. Em geral, essas unidades de memória registradores, eles só contêm uma palavra. Uma palavra é uma unidade de informação, é a unidade mais básica de informação. Enquanto que a memória principal, ela possui várias palavras, ela consegue armazenar um grande número de palavras. Um registrador, ele geralmente armazena uma palavra apenas, por unidade de tempo. Certo? Então, vimos sobre a CPU, memória e agora dispositivos de entrada e saída.
que são aqueles dispositivos que fazem a interface a interface entre o processador e o mundo externo. E a gente também chama esses dispositivos de entrada e saída de I/O e /O, do inglês, né? I de input, O de output. Eu gosto de usar esses termos em inglês porque são muito utilizados na literatura, nos livros, mesmo os livros traduzidos em português gostam de usar essas expressões. Então, esses dispositivos, esse módulo de entrada e saída, ele faz a interface entre a CPU com o mundo externo. Então, o dispositivo de entrada, o nome já está dizendo, ele serve para entrar com dados do mundo externo para dentro do processador. E o dispositivo de saída, ele faz o contrário, ele pega uma informação que está dentro do processador e joga para fora, para o mundo externo. Por exemplo, quando você quer digitar uma palavra, você usa o teclado. Quando você digita no teclado, você está transferindo aquele dado, aquele caractere para dentro do processador. E quando o processador quer jogar aquele caractere, um determinado caractere, o número, para a tela, né, para fora, para a nossa tela do computador, ele usa a tela é um dispositivo de saída, então sai do processador para o mundo externo. Externo ao sistema, certo? De computação. E o outro, né, nós vimos os três principais componentes de um sistema de computação: CPU, que é o processador, memória principal, e dispositivo, módulo, né, um módulo onde estão pendurados dispositivos de entrada e saída. E temos também o que? O barramento, que são esses fios, essas vias de comunicação aqui. Então, nós temos o sistema de interconexão. Esses componentes, eles precisam se comunicar entre si. E nada mais... o sistema de interconexão, o que a gente chama de sistema de barramento, nada mais é que o quê? São fios, são vias que permitem que os bits, os dados, sejam transferidos, certo? De um ponto ao outro, ou de um componente para o outro. Então, temos três tipos de barramento. Tem barramento de dados, de endereços e de controle. Então, aqui no barramento de dados, né, só trafegam os dados que o processador vai precisar processar. No barramento de endereços são aqueles bits ou códigos em que trafega o endereço. É como se fosse o quê? O código da localização. Pense bem, um sistema de comunicação ele tem vários componentes, né? Além desses componentes principais, lembre-se que aqui dentro tem vários componentes. Aqui nesse módulo aqui estão pendurados vários dispositivos de entrada e saída. Cada um ele tem que ter um código em bits para que o processador saiba para onde ele vai mandar a informação. Então, o processador vai mandar uma informação para o teclado. O teclado ele tem que ter um código que identifique o endereço dele, para que se saiba, né, para onde vai a informação e em que tempo. Então, o endereço é isso. O endereço é uma palavra em bits que identifica cada componente. Cada componente tem um código. E quando esse código ele entra nesse barramento aqui, nessas vias, ele identifica qual o componente que vai se comunicar com o processador. E tem o barramento de controle, são fios de comunicação onde são enviados sinais de controle. Muitas vezes o processador ele tem que dizer para o componente assim: o que eu vou fazer com você? Eu vou escrever ou vou buscar informação? Então, o processador, muitas vezes, ele tem que injetar, né? A gente chama de escrever, injetar informação, ou ele tem que buscar informação. Então, esses sinais são jogados nesse barramento. Para vocês entenderem melhor, eu fiz aqui um esquema. Então, aqui tem um sistema de barramento. Aqui temos a CPU, que é o processador, memórias e alguns dispositivos de entrada e saída. Eles estão ligados entre si por fios ou barramentos. Então, aqui tem em vermelho, estou representando o barramento de controle. Veja que todos os componentes aqui estão ligados entre si, ó. Estão todos interligados. Então, vai ter um momento que, por exemplo, a CPU ela vai buscar uma informação que está aqui na memória, em alguma posição. Vai ter que informar
que é essa unidade de memória aqui, não essa. E aqui dentro da memória tem outros endereços, outros códigos, tem que identificar a posição onde está aquela informação. Então é enviado aqui no barramento de endereço, aqui os bits aqui, ó. Ele diz qual é, ele manda o código para cá. Esse código é o código de cada componente desse. Então, pelo código vai se saber, por exemplo, que é essa memória aqui. E aí, depois ele joga o sinal de controle, diz eu quero escrever. E aí ele manda o dado por aqui, ó. Os dados vêm por esse outro barramento, que são de dados, né? E ele joga a informação aqui. Então, é dessa forma que funciona, gente. Isso aqui é bem basicão, a gente vai destrinchar melhor isso aqui, vai detalhar melhor nas próximas aulas. Então, eu convido vocês a participarem comigo das próximas aulas, onde a gente vai ver com mais detalhes o que tem aqui dentro da CPU. Como é que funciona essa comunicação entre a CPU e a memória, entre a CPU e o dispositivo de entrada e saída. E, inclusive, aqui tem vários circuitos aqui no meio do caminho que você, por exemplo, tem que habilitar qual é o barramento que você vai usar. E para não dar conflito, por exemplo, esse dispositivo aqui ele pode querer mandar uma informação para a CPU e esse outro também pode querer mandar. Então, todo mundo ligado, tem que haver um controle aqui de quem vai mandar e em que hora vai mandar a informação. Então, esse barramento aqui, por exemplo, de endereço, ele fica disponível hora para esse, hora para esse. Esse controle todo é feito tudo pela CPU. A CPU ela organiza tudo. Ela processa os dados, ela controla a unidade de tempo, ela controla quem vai receber a informação, se vai receber ou se vai enviar, certo? Então, o sistema de computação ele tem várias particularidades aqui para que a gente possa entender o funcionamento. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida podem perguntar aí na seção de comentários. E o que vocês perguntarem aí no chat e nos comentários eu vou registrar aqui para eu, na próxima aula, poder, então, dar prioridade a essas perguntas, a essas dúvidas. Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.